E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport Center da ESPN, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Falando tudo sobre a grande final da Libertadores, que vai acontecer neste sábado. Palmeiras que já está em Lima, galera. O Verdão aí que está se preparando forte aí para essa grande decisão, já que no Campeonato Brasileiro o Verdão aí praticamente já está fora aí da disputa pelo título. O Verdão está a 5 pontos do Flamengo, que está na primeira colocação, galera. E falta apenas 2 partidas aí para o término do Campeonato Brasileiro, muito complicado. Palmeiras que tem aí a grande chance aí de se tornar o brasileiro com mais títulos na Libertadores, galera. 4 títulos. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Para a gente falar sobre essa grande final, Pascoal vivendo esse clima lá em Lima, a capital do Peru. O buzinaço do trânsito diário, né? O buzinaço do trânsito, o trânsito também por lá. Ô Pascoal, maior final de todos os tempos, só para a gente voltar aqui a esse embate? Eu acredito que sim, porque a gente teve essa final de Boca e River, acho que foi uma final espetacular, mas é uma final que acabou toda acidentada, né? Porque os torcedores atiraram pedra no ônibus e aí não teve jogo, o jogo teve que ser remarcado para a Europa, foi ser disputado na Espanha. Acho que foi realmente uma situação muito delicada e até um pouco mais feia para o futebol sul-americano, né? Deveria ter sido disputado em solo sul-americano, mas você entendeu a confederação de levar esse jogo lá para a Espanha e ser lá a decisão. Por isso ganhou um status todo especial, né? Hoje o River também coloca nas suas plataformas digitais, e até quando o time entra em campo, que é a maior conquista de todos os tempos de uma Libertadores da América, porque foi Boca e River. E será a maior conquista de todos os tempos entre Palmeiras e Flamengo, porque será o primeiro 4 vezes campeão da Libertadores da América. A gente está vendo aí o desembarque do Palmeiras, parece que o time está um pouco mais leve, né? As coisas um pouco mais suaves, né? Porque o Abel saiu mais carrancudo no jogo de ontem do que propriamente chegou aqui na cidade de Lima, estava um pouco mais sorridente na chegada a Lima. Ele também pode montar uma estratégia, ter aí uma possibilidade melhor de ter um time que encontre o verdadeiro futebol, aquilo que a Sociedade Esportiva Palmeiras já jogou nessa Libertadores da América, conseguiu uma virada espetacular, jogando na sua arena e se classificando para a final da Libertadores, e se espera que esse futebol possa ser reproduzido. Agora, como disse o Rafa, eu também imagino que o Palmeiras tenha visto os jogos do Flamengo e sabe do incômodo que tem o Flamengo quando o time do Flamengo é marcado na saída de bola. Assim como também o time do Palmeiras sabe que o Flamengo viu os seus jogos e sabe do incômodo que tem o Palmeiras quando os volantes são marcados e não conseguem sair jogando. Então tem muita coisa para a gente ver nessa Libertadores. Marcela, a maior de todas. Tá certo. Tá bom então, Pascoal. Se o Pascoal tá cravando, tá cravando. O Rafa também acha que é a maior de todas. Estávamos vendo, né, os jogadores do Palmeiras chegando, e o Abel também. Olha a cara do Birner de discordância. Não, eu respeito, obviamente, as opiniões. Como eu sempre gosto de dizer, quando alguém emite uma opinião, é dele, não é minha. Né? Não, tamo junto, eu também não acho, Birner. Eu também não. Eu acho que a maior final entre brasileiros, sem dúvida nenhuma. A final é enorme. Mas para eu tratar isso como a maior final da história das Libertadores, eu preciso colocar o título acima, por exemplo, dos títulos do Santos do Pelé, do São Paulo do Telê, ou do próprio Flamengo do Zico, contra o Cobreloa, que é um time pequeno, mas que tiveram mais do que simplesmente resultados épicos de vitórias e taças e sucesso. Foram times que encantaram, que deixaram marcas que foram além dos resultados. Então, para você dizer se é ou não é a maior final da história, você tem que ter os seus critérios. Eu acho a final, repito, enorme. Eu estou ansioso por esse jogo há muito tempo. Mas para fazer uma comparação com River e Boca, a rivalidade de River e Boca
é muito mais antiga e maior do que a rivalidade de Flamengo e Palmeiras. Se for contar isso, também pesa bastante, até porque o Boca ganhou várias Libertadores seguidas ali no tempo do Macri, principalmente, né? Tem Bianchi, mas tem Macri e tudo mais, e aí o River depois teve a sua era, e ali foi uma coisa resolvida. Então, assim, eu não posso afirmar que essa é a maior, apesar de ela ser a melhor... Eu digo assim, para o momento do futebol sul-americano, é a melhor e maior possível. Também, sim. Isso é indiscutível. Para mim, é a maior dessas últimas entre todos os brasileiros. Indiscutivelmente fácil. Mas até o desfecho fiasco de River e Boca mostra o tamanho daquele jogo. Se ele foi parar na Espanha, aí você entende o tamanho do que era aquele jogo. Eu concordo com o Pascoal que foi uma Mas enfim, Eu queria uma tréplica, se me permitem, só para poder sustentar os meus argumentos. Primeiro, por conceito, e também, estou que nem o Birner, né? A opinião dele não é minha, eu tenho uma frase parecida que é opinião e CPF, cada um tem o seu, né? O ponto principal, para mim, conceitualmente, final em jogo único, eu gosto. É emblemático, é consistente, é resolutivo, já funciona assim há muito tempo na Champions, e eu acho que traz uma cara diferente para o produto como um todo. Eu gosto, mas preferia que fossem 2 jogos. Mas gosto também. Mas assim, então eu só posso considerar. Eu só posso considerar. Se eu acho que o modelo com jogo único ele é mais impactante e ele tem uma vocação maior para a eternidade do que o modelo com 2 jogos, eu tenho que excluir todas as Libertadores de 18 para trás. Só eu já elimino a maior parte da competição. Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse Boca e River ficou manchado por ter ido parar na Espanha. Para mim, isso acaba demais com a imagem do produto e a final de um campeonato não é só um jogo de futebol. Quer dizer que você acha que o título do Flamengo contra o Atlético Paranaense foi maior que os títulos do Santos do Pelé, do São Paulo do Tele, do Flamengo do Zico? Não, título não. Só usando esse argumento, pra né? Mim, eu preciso seguir aqui com a sonora da Leila. Só um detalhe, porque para mim, títulos todos são iguais. Inclusive, hoje... Não, para mim não. Para mim são. Para mim, um é igual a um. Matematicamente... O estadual ganho nos anos 80 é diferente de hoje. Para mim é a mesma coisa. Hoje, nos anos 80, o gol do Rondinelli... Eu quero atrapalhar a Marcela. Maravilha, hein? Igual. Mas é isso. Segue aí. Não tem maneira nenhuma. Discordo radicalmente do senhor. Ô, Pascoal, e o Pascoal só no centro da tela ali, ó. Mas tá, bom, mas é uma grande final, é uma das maiores, com certeza. E tudo que acontece após essa partida, claro, o que acontece antes também é muito grande, mas tudo que acontece após é gigantesco. A repercussão que vai trazer esse grande final é muito grande e os dias depois, os anos depois, a história que vai se contar neste sábado é algo que vai ficar para sempre. A gente vai falar sobre isso durante muitos e muitos anos. E o Abel Ferreira, ele vai ser chamado de quem após esse grande jogo? Ele vai continuar no Palmeiras ou não? Será que tem a ver essa grande final com a permanência do treinador? A Leila falou sobre isso. Olha, verbalmente está tudo certo, tá? Como eu falei, independentemente do resultado do jogo, o meu planejamento é continuar com a nossa comissão técnica, com o meu diretor de futebol, até dezembro de 2027. Por quê? Porque dezembro de 2027 termina o meu mandato. Não é? Então eu posso garantir no meu mandato. Não é? Então, esse é o meu desejo, tá? Que são profissionais extremamente competentes, já estão conosco há muitos anos e não é um resultado de um jogo, não é uma turbulência que vai fazer nós mudarmos os nossos objetivos. Vamos lá. Quer mais uma glória eterna? Palmeiras desde a estreia de Abel Ferreira. Jogos 395, aproveitamento 65,7, títulos 10. Isso é pesado demais. 2 Libertadores, 2 Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa, 3 Paulistões, técnico com mais títulos pelo Palmeiras ao lado de Oswaldo Brandão. Meu amigo Oswaldo Pascoal. A Leila falou sobre futuro, sobre contrato, é a visão do Palmeiras através da sua presidente, de interesse, de permanência. Acho que vale trazer também como você imagina essa negociação na perspectiva do Abel. Será que se perder Brasileirão e Libertadores fica? Quero que você entenda traga a sua visão sobre esse casamento, essa permanência ou não de um casamento Abel e Palmeiras. Pascoal. Bom, eu tenho algumas visões sobre esse fato. A primeira visão, no meio do ano o Abel disse que se não ganhasse título ele não iria continuar. Vocês estão lembrados disso? Aí depois o Cajuda, que é o advogado do Abel Ferreira, veio algumas vezes de Portugal para o Brasil para alinhavar o contrato com o Palmeiras. E ao que eu sei, esse contrato já está nas mãos do Abel há 6 meses.
Ele é que vai decidir o futuro dele. Agora, verbalmente, ele já se manifestou, já teve essa manifestação junto à presidente do Palmeiras de deixar tudo acertado na palavra. Mas como a presidente do Palmeiras prefere tudo por escrito, tudo ali, o preto no branco ou o verde no branco, no caso do Palmeiras, é a expectativa que vai ser realizada nos próximos dias. Eu acredito, é uma crença pessoal, de que o Abel vai continuar no Palmeiras, por muitos motivos que eu posso alencar. Em nenhum outro clube do mundo ele vai ter uma presidente que vai contratar os jogadores que ele pede, não medindo esforços, gastando mais do que às vezes até poderia para fazer essas contratações. E a Leila fez. Ganhar o salário que o Abel ganha no futebol brasileiro, ele só ganharia nos top 5 do futebol mundial. Olha que eu estou elevando o top, hein? Nos top 5 do futebol mundial é o que ele ganha para dirigir a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, tem muitas coisas que a gente pode verificar, tem muitas coisas que a gente pode analisar, toda a autonomia que ele tem, toda a autoridade que ele tem, toda a presença que ele tem diante do elenco do Palmeiras, eu acho que tudo isso vai motivá-lo a renovar contrato. Tem um pequeno detalhe que chama a atenção e ele guardou no coração. Foi aquela manifestação da torcida do Palmeiras o ofendendo num jogo no Allianz Parque. Acho que aquilo ainda cala no coração do treinador do Palmeiras. E todas as vezes que ele pode, ele fala daquele sentimento ruim que tem daquela manifestação de parte da torcida do Palmeiras, é verdade. Isso acabou pesando muito no Abel, depois de todas essas conquistas que foram enumeradas aí. O Abel é o melhor treinador estrangeiro que passou pelo futebol brasileiro e o mais vitorioso e melhor treinador que dirigiu o Palmeiras. Tá certo, Pascoal. Bom, deixa eu me despedir do Pascoal, ele vai descansar um pouquinho, amanhã segue a nossa cobertura, e nossa cobertura gigantesca lá em Lima, no Peru, para essa grande final de Conmebol Libertadores. Pascoal, um beijo para você, muito obrigada, e claro, qualquer novidade aí você volta, tá? Dorme, mas com o olho aberto. Nos encontramos, um abraço a todos aí. Vitor Billy, tenha calma, hein? O senhor que manda. Beijo, Pascoal. Olha, mas é o Abel, a gente sabe que o Abel pensa às vezes uma coisa, fala outra, ninguém tem muita certeza se ele vai realmente assinar, apesar de estar apalavrado com a presidente Leila Pereira, foi isso que ela falou, vamos esperar depois da grande final, o que é que vai acontecer, mas sabe quem é que também acha um fenômeno o Abel Ferreira todo esse tempo no Palmeiras? O presidente do Flamengo. Você vê aí a estabilidade do Abel no Palmeiras é algo absolutamente admirável para o Brasil. Eu não lembro qual foi a última vez que se teve um clube de primeira linha com muita torcida mantendo um técnico por tanto tempo. Esse é um enorme desafio, especialmente quando se lida com os torcedores, com os dirigentes torcedores, né? E a cada derrota que acontece, elas são inevitáveis, você pensa em mudar absolutamente tudo. Então, você ter firmeza de propósito e entender que se você tem uma convicção de uma linha de trabalho, você não pode colocar esse pensamento conceitual de longo prazo à mercê de resultados eventuais de curto. Vamos lá, vamos entender um pouco o valor do Abel, assim, isso a gente sabe, mas nessa decisão, a gente estava abrindo o programa falando do Flamengo no melhor momento, mas o Abel, por esse histórico que a tela mostrou, pelo que disse a Leila, pelo que disse o BAP, quanto essa sequência é um fator muito importante. Esse time já lutou e lutou várias vezes, tudo bem que alguém pode falar do Flamengo também, só que é a primeira vez com o Felipe Luiz no comando. Gostaria de te ouvir, Birner, sobre esse peso Abel na final e essa questão pensando em 26. Eu vou pegar o próprio Felipe Luiz como exemplo. Quando o Flamengo perde do Fortaleza, ele fala, eu não me reconheci nessa equipe. Eu preciso treinar para acertá-la. Por quê? Porque os times têm personalidades quando são bem treinados, e o Flamengo é um time bem treinado, que tem a ver com o que o técnico pensa de jogo e como o técnico se comporta. Se o time é mais intenso, se o time é mais carrancudo, se o time é mais solto. E o time do Abel tem muito a cara dele. Então isso, obviamente, tem um peso muito grande. É um cara que já tirou alguns coelhos da cartola em momentos decisivos.
conseguiu algumas surpresas. Eu vou lá atrás lembrar, por exemplo, do Rony grudado no Arana contra o Atlético Mineiro, quando o Atlético era o melhor time do Brasil, para empatar o jogo em casa de ida da Libertadores e tentar resolver com o empate fora em Minas. O Palmeiras foi campeão naquela oportunidade sem ter o melhor elenco da Libertadores. Aliás, o Palmeiras, todas as vezes que ele foi campeão brasileiro da Libertadores, ele não tinha o melhor elenco. E para o segundo, mas não era o melhor elenco do país e sempre conseguiu. Isso é o Abel. Por outro lado, o Abel tem erros grandes também em decisões. Poucos mais tem. Como, por exemplo, a eliminação para o Boca Juniors, quando o Hendrick e alguns jogadores pediam passagem, ele troca o time depois de perder a Libertadores e fala, já que estão prontos ali, coloca para jogar, e o time consegue arrancada, ultrapassa o Botafogo e ganha. Ter o Abel no banco é um trunfo, sem dúvida nenhuma. Você tem um trabalho consolidado, com muita personalidade, com um time que entende o que o treinador quer, que entende os processos, que é o maior treinador sobrando na história do clube, o nome de uma era vencedora do futebol brasileiro, e se ganhar a Libertadores da maior era, porque são 2 títulos contra o time que protagoniza junto com o Palmeiras a maior era, que é o Flamengo, desses últimos tempos. Mas, apesar de ser positivo, não é certeza de vitória. Porque do outro lado você tem um time enorme, com um elenco enorme e com um treinador que faz um baita trabalho e que está começando a construir uma era. Claro, é isso também. Eu imagino que vamos falar de era Felipe Luiz, como já falamos de era Abel Ferreira. E quanto disso é mais importante para o Palmeiras? Olhar para o banco de reservas e ver um cara como o Abel Ferreira ali. Eu sempre fui um apologista, companheiros, de que o sucesso no futebol ele tem uma relação muito íntima com o tempo do trabalho associado à qualidade manifestada. E eu acho que o Abel é o exemplo mais clássico do futebol brasileiro dos últimos 15, 20 anos. Porque ninguém ficou tanto tempo ganhando muita coisa no Brasil como ele está há tanto tempo e ganhando muita coisa. No início do programa a gente debateu aqui essa questão percentual, né? O Bini falou de 50-50, eu falei de 55-45, o Pascoal 60-40. Não fosse o fator Abel, talvez hoje já estaríamos discutindo algo em torno de 65-35 ou 70-30. Eu acho que o Abel traz um pouco mais de equilíbrio para essa decisão, porque, indo ao encontro do raciocínio do Birner, em momentos pontuais ele conseguiu tirar coelhos da cartola. Ele conseguiu fazer coisas, mediante o conhecimento que ele tem do perfil dos seus jogadores, que outros técnicos não fariam e não fizeram ao longo das suas respectivas. E esse é o melhor elenco que ele teve no Palmeiras até hoje. O elenco foi melhorando, só que o do Flamengo também. Então, assim, eu acho que você tem um crescimento proporcional semelhante. Mas, talvez por isso, a gente tenha essa rivalidade tão latejante. O fator Abel é muito necessário para o Palmeiras nesta decisão. A gente fala muito sobre futuro, tem essa história que o Pascoal contou da mágoa que ele ainda carrega no peito, tudo isso aí faz parte de um contexto. Mas na hora que o Dario Herrera apitar o início do jogo, em Lima, sábado, às 18 horas, até a hora do apito final, ele vai se transformar, tudo isso ficará guardado numa caixinha para o futuro, e naquele momento, eu entendo que como técnico, ele é capaz de fazer muita diferença. Vamos seguir o Sport Center já mais da final, mais de Flamengo e Palmeiras, a decisão em Lima, no Peru, da Libertadores e Brasileirão. O assunto, inclusive, é essa luta contra o rebaixamento, a situação do Santos e de Neymar. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, deu uma entrevista nesta quarta-feira falando sobre a questão médica envolvendo Neymar. Havia a expectativa, talvez até prognóstico, de que ele pudesse perder as partidas finais, mas agora, como diz o Vitor Birner, um plot twist, a gente tem a chance do Neymar jogar contra o Sport. Vamos ouvir o presidente. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!